Tá todo mundo me escutando? Podem abrir os microfones por enquanto, que eu quero escutar todo mundo. Tudo tranquilo? Todo mundo na paz? Ninguém doente? Nenhum familiar doente? Tá todo mundo bem? Todo mundo escondido em casa? Tá todo mundo cumprindo a quarentena, né? Porque vocês estão indo pra rua? É, só pode ir pra rua quem for obrigado a trabalhar, né, gente? Não vamos ficar na rua de bobeira, né? Continua trabalhando, né? É, mas vamos trabalhar com cuidado, não vamos ter contato com muita gente, vamos tentar não se aglomerar. Tá, deixa eu passar algumas orientações para os senhores. Nas aulas, eu vou pedir que todo mundo desligue a câmera, tá? Eu também vou desligar minha câmera daqui a pouco, que eu vou passar a aula mostrando o conteúdo, mostrando o material. Nós paramos em que ponto na última aula, no caderno? Vocês lembram? Confirma aí se foi no direito de reivindicar a coisa que esteja em poder de terceiros. O último parágrafo foi: mas a reivindicação intentada pelo condômino quanto terceiro deve versar. Beleza. Vocês já olharam o material que está disponível lá no Seguro? Eu coloquei, vocês têm que diversificar o seguinte: tem um material complementar, como eu tinha falado desde o primeiro dia de aula, que fica aquele conteúdo lá na Xerox para poder complementar o que é ditado em sala de aula, tá? Já está no Seguro, tá? E além desse material, esse material complementar, eu coloquei duas apostilas dizendo, continuação de escrita no caderno, primeira parte e segunda parte, tá? Eu recomendo aos senhores pegar essas apostilas que estão lá esses PDFs que estão lá no sistema do Sigur, que vocês continuem escrevendo o material no caderno, tá? Quando ela vier uma tarja vermelha dizendo continuação de escrita no caderno, primeira parte, vocês escrevam no caderno, por favor, para poder dar continuidade no material de vocês escrito no caderno, tá? Não fica só deixando salvo na pastinha de vocês, nem lá no sistema do Sigur. Que vocês deixam lá no Sigur, que se vocês já não puderem imprimir, é o material complementar, que eu sugiro que todos leiam, que é a complementação das aulas, tá? Agora eu vou pedir para todo mundo desligar o microfone. Beleza, todo mundo com o microfone desligado. As perguntas, na hora que eu estiver falando do material, explicando as questões, eu sugiro um ou dois alunos abrir o microfone e digitar o que o colega perguntou no chat, tá? Porque eu não vou conseguir ficar olhando, porque eu vou compartilhar minha tela do computador e o que eu estiver olhando vocês vão olhar, que vai ser o material, ok? Então, se alguém tiver alguma pergunta, por exemplo, a Cristiane Paula, a Rosiele, a Rebeca, a Ana Carolina, se tiver uma pergunta, ou você escreve no chat, outra pessoa abre o microfone e me faz a pergunta, ou então você mesmo abre o microfone, me interrompa e faça a pergunta. Não deixo vocês terminar essa aula de hoje sem perguntas, ok? Pode me interromper a qualquer momento. Só que eu não vou ter acesso ao chat. Vou compartilhar aqui agora o meu ecrã. Estão vendo a minha tela? Desculpa. Tá todo mundo vendo a minha tela? Minha foto ainda? Não apareceu a tela da apostila, não? Agora foi? Tá todo mundo olhando?
Quem é que não está conseguindo ver a apostila? Direito Civil 6, professor Flaviano Vinícius Machado, continuação de escrita no caderno, primeira parte. Quem é que ainda continua olhando só a minha foto? Tá para todo mundo? Podemos continuar, gente? Posso prosseguir? Alguém me sinaliza, por favor, por áudio, que eu não estou vendo o chat? Tá todo mundo vendo, né? Então vamos lá. Hoje a aula vai ser curtinha, vai ser só para a gente poder fechar o condomínio geral. Tá? Na próxima semana a gente vai começar a falar do condomínio edilício. Tá? Eu tinha preparado um material com slides do resumo de todas as aulas, as 2 primeiras aulas e a aula de hoje. Só que quando, um pouco antes de eu abrir a nossa videoconferência, eu percebi que esse material ficou em casa, que eu não estou em casa, estou no escritório, que a conexão lá de casa ela é um pouco ruim, é a conexão da Oi, é a conexão da Velox. Então, como o meu escritório fica relativamente perto da minha residência, eu preferi dar aula aqui no meu escritório, só que eu dei um mole. Eu dei uma vacilada e deixei o material no meu computador lá de casa. Eu achei que eu tinha compartilhado esse material das nossas aulas, que é um resumo e o caso concreto, nos slides, que ficou bem legal, na nuvem da OneDrive, só que ela parece que eu desliguei o computador antes, ou a conexão de lá caiu, ou interrompeu, e não alimentou a nuvem, tá? Que todo o material que eu faço lá em casa aparece na minha nuvem aqui. Só que eu não me certifiquei, então de antemão eu já peço desculpa a todos. Então o conteúdo hoje vai ser curtinho, mas até o final de semana eu vou disponibilizar esse material de slides para vocês. E nesse material, no último slide, tem um caso concreto, tá? Não sei se todos sabem, vocês não irão fazer uma prova lá na unidade, está todo mundo em isolamento. E até a data da P1, se eu não estou enganado, vai ser no dia 7 de maio, parece que esse isolamento não vai terminar. Os problemas continuarão. Tá? Então, a direção liberou os professores que os professores possam avaliar os alunos da forma que ele convier melhor. Tá? Alguns professores vão passar uma lauda de 30 folhas para poder fazer uma dissertação. Eu, particularmente, toda semana, toda aula que nós tivermos, eu vou passar um caso concreto. Pelas minhas contas, nós teremos 4 ou 5 encontros. Se forem 5 encontros, cada caso concreto vai valer 2 pontos. Tá? Eu vou abrir um novo endereço no Gmail, tá? um e-mail novo. Vocês podem até desconsiderar aquele e-mail que eu passei para vocês em sala de aula, porque eu vou receber muitos trabalhos. Tá? Vou receber trabalho de vocês, trabalho do pessoal do Civil 5 de manhã, Civil 5 à noite, de outras unidades. Então eu tenho medo de eu perder material de aluno, parar no spam, parar junto com a minha conta de telefone, junto com uma movimentação processual. Então eu vou criar um novo e-mail, eu vou disponibilizar depois nos grupos, tá? Especificamente no grupo de vocês, o Civil 6, e vocês vão ter acesso ao meu e-mail. Já temos o grupo do WhatsApp. Quem tiver aqui na nossa sala de aula agora e não tiver no grupo, peçam para os colegas que estiverem no grupo o link do grupo, que todo o material vai ser compartilhado no Sigu, tá? E vai ser compartilhado também no grupo do WhatsApp, tá? Lembrando que essa aula aqui eu estou gravando, os alunos têm autorização minha para vocês poderem gravar. Eu estou criando uma conta no YouTube, que essas aulas ficarão no YouTube. Eu vou compartilhar o link dessas aulas do YouTube lá no Sigu e também no grupo do WhatsApp, tá? Mas eu conto sempre com a presença dos alunos, tá? Dos alunos aqui no ao vivo, que é aqui no ao vivo que vocês podem tirar dúvida de vocês, tá? Toda semana eu espero que esse quórum aumente. Aqui na nossa turma, se não me engano, são mais de 30 alunos, tá? E hoje tem poucos alunos. A última vez que eu olhei aqui tinha em torno de 17, 18 alunos. Vamos prosseguir. Continuação de escrita no caderno, primeira parte. Isso vocês vão ter que escrever no caderno, tá, gente?
Direito das coisas. Continuação sobre o assunto direitos e deveres dos condôminos, tá? Direito do condômino de defender a sua posse contra outrem. O condômino, como qualquer outro possuidor, poderá defender a sua posse contra outrem. Artigo 1314. A defesa que lhe é assegurada pode ser exercida contra terceiro e contra outro condômino. Oi, boa noite. Não entendi? Ah, tranquilo, tranquilo. Vou digitar um pouco mais devagar. Vamos lá. O condômino, como vocês não estão copiando não, né? Depois que vocês vão copiar o caderno, tá, gente? Esse material está disponível lá no Sigu. Não copiem. Depois vocês pegam o material lá no Sigu e passam para o caderno, tá? Vamos lá. O condômino, como qualquer outro possuidor, poderá defender a sua posse contra outrem, artigo 1314, a defesa que lhe é assegurada possa ser exercida contra terceiro e contra outro condômino. Deixa eu ler o artigo 1314 para vocês. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e aliar a respectiva parte ideal ou gravá-la, tá? O que isso quer dizer? O condômino, quando ele estiver sendo turbado por terceiro, tá? Uma pessoa fora da indivisão, ou até mesmo contra outro condômino, ele pode entrar com uma ação possessória, tá? Vocês já até aprenderam isso no outro semestre passado, Direito Civil 5, das ações possessórias, ações petitórias e ações reivindicatórias. O posseiro, eu sou proprietário de um apartamento. A Maria também é proprietária de um apartamento. Nós estamos em condomínio. Nós dois somos proprietários, tá? Eu tô lá na posse do imóvel e ela está querendo também usufruir do imóvel. Ou eu pago o aluguel a ela, do percentual que lhe cabe, ou então ela pode entrar com uma ação de reintegração de posse para poder me tirar do imóvel, tá? Mas o que acontece nos tribunais? O juiz ele vai arbitrar um aluguel que eu pague a Maria, porque não é justo. Eu comprei o imóvel junto com a Maria, ou então, outro exemplo, eu comprei um imóvel com mais 10 pessoas, nós estamos em condomínio, e eu estou lá, bonitão, usufruindo do imóvel, e eu não estou repassando a cota parte para cada um, resumindo em aluguel. Se está eu e mais 9 pessoas, são 10 proprietários, o valor do aluguel ali é estimado em R$ 1.000. Eu tenho que repassar R$ 100 para cada condômino, tá? E se for o proprietário ou qualquer outro condômino, ele pode entrar com uma ação possessória de reintegração de posse ou emissão de posse, ou até mesmo ele pode entrar com uma ação reivindicatória, que é a ação exclusiva do proprietário do imóvel, tá? Tanto eu como as outras 9 pessoas. Eu não preciso formular uma petição inicial. Uma pessoa invadiu o nosso imóvel, eu e mais 9 alunos que estão aqui na sala aqui agora, somos proprietários e estamos em condomínio desse apartamento. Estamos todos morando fora do Rio de Janeiro, tá? Todos exceto eu. Sou o único condômino que mora no Rio de Janeiro. Vocês moram em outros países, de preferência na Europa, não nessa época atual, que está rolando muita Covid lá. Então, o que eu vou fazer contra esse posseiro, essa pessoa que invadiu o nosso apartamento? Eu vou entrar com uma ação reivindicatória, é ação exclusiva do proprietário do imóvel. Mas eu não preciso colher a assinatura de todos os senhores, dos outros 9 proprietários, para poder tirar essa pessoa de lá. Tá? Eu, como condômino, mesmo se eu tiver 1% da cota parte do condomínio, da coisa, eu posso entrar e tenho o direito de entrar com uma ação reivindicatória ou até mesmo uma ação possessória, ok? Vamos prosseguir.
Não basta, todavia, ser condômino para estar legitimado a fazer uso dos interditos possessórios. Só o condômino que for também possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado de violência eminente, se tiver justo receio de ser molestado, tá? Artigo 1210. Eu vou ler o artigo 1210 para os senhores. Artigo 1210. Nesse exemplo, eu sou possuidor, tá? Apesar de nós somos 10 coproprietários desse bem imóvel, como já relatei aqui, estão todos na Europa e eu sou o único que estou morando no imóvel, estou com a posse do imóvel, tá? Se eu me sentir ameaçado, eu vou entrar com uma ação possessória. Artigo 1210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado de violência eminente, se tiver justo receio de ser molestado, ok? Se eu estou lá na posse do imóvel, eu me sentir ameaçado, ou então me pegarem pelo pescoço e me colocarem para fora, eu vou poder entrar com uma ação de reintegração de posse, tá? Ou turbação, ou esbulho, ok? Outro direito do condômino, direito de aliear ou gravar a respectiva parte indivisa. Direito de aliear. Aliear significa ceder ou alienar. Esse ceder aqui a gente pode entender como se for uma doação, tá? Se eu sou proprietário dessa cota-parte de 1/10 desse nosso condomínio fictício, que nós estamos conversando aqui, eu e mais 9, somos 10, e se forem divididas em cotas iguais, cota-partes iguais, eu tenho direito a 1/10 dessa propriedade. Minha cota-parte é essa. Eu posso doar essa minha cota-parte ou posso alienar. Alienar significa vender, tá? Pode cada consorte ainda aliear ou gravar a respectiva parte indivisa. O primeiro direito sofre a restrição no artigo 504 do Código Civil, que prevê o direito de preempção ou preferência em favor dos demais condôminos. O preterido poderá, depositando o valor correspondente ao preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. Conta-se o prazo da data em que teve ciência inequívoca da venda, e o valor para a adjudicação compulsória deve ser o mesmo da escritura pública. Artigo 92, parágrafo 4º da Lei 4.505 de 64. O que é isso? Deixa eu ler primeiro o artigo 504 para vocês. É o chamado direito de preferência. Só um minuto, pessoas, que eu estou aqui procurando no meu código 504. Artigo 504 do Código Civil. Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto para tanto, o condômino a quem não se der conhecimento da venda poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. O que quer dizer isso? É o chamado, você já deve ter escutado esse termo, direito de preferência. Se eu quiser vender a minha cota-parte, o 1/10, ou seja, 10% do nosso apartamento, eu tenho que dar o direito de preferência a todos os senhores. Eu tenho que dar o direito de preferência aos outros 9. Eu não posso vender para o fulano que assiste a aula do Civil 4, por exemplo. Tá? Eu tenho que oferecer, se o imóvel vale 1 milhão, a minha cota-parte vale 100 mil reais, eu não posso vender a minha cota-parte para um estranho do nosso condomínio. Tá? Eu tenho que oferecer a todos os 9. Se vocês falarem eu não quero, não tenho interesse, aí sim eu vou oferecer a venda ou a doação para outra pessoa estranha para poder entrar no condomínio.
tá? Voltando a esse exemplo, vocês 9 estão na Europa, eu estou aqui, estou fazendo besteira e vocês não estão nem olhando. O que eu fiz? Eu vendi a minha quarta parte, vendi para o João, fiz uma escritura definitiva, tudo que está dentro da lei. Fiz a escritura definitiva no cartório de notas, registrei no cartório de registro imobiliário e ele ficou sendo proprietário de 10% do condomínio que nós fazemos parte. Eu saí, eu não faço mais parte desse condomínio, tá? Eu não sou mais proprietário. Quando algum dos senhores souber dessa transação que eu fiz, vocês podem entrar na justiça para vocês derrubarem essa venda, tá? Vamos supor que vocês descobriram isso daqui 2 anos. Daqui 2 anos que vocês vierem ter esse conhecimento desse fato que eu fiz. Da data que vocês tiveram conhecimento, por isso que o artigo diz, tem que ser prova inequívoca. Tá? Vocês voltaram da Europa e descobriram que tem um rapazinho morando lá, achando que era eu. Então vocês tiveram uma prova concreta que foi vendida. Vocês tiraram uma certidão de R$11 e está lá um outro nome, saiu o meu nome. Então vocês vão ter 180 dias, prazo decadencial, para vocês pagarem o preço. Vocês vão entrar com uma ação de adjudicação, tá? Vai devolver o dinheiro do rapaz que comprou, mesmo que ele seja terceiro de boa fé ou de má fé, até porque que ele não interessa se ele é obrigado a saber ou não. Mas vocês vão conseguir derrubar essa venda. Vai devolver o dinheiro para ele, o juiz vai dar uma sentença de carta de adjudicação compulsória e vocês vão voltar para verbar lá no registro de imóveis e quem comprou essa parte vai comprar esse pedacinho do condomínio. Ok? Tá todo mundo comigo? Tem alguma pergunta? Cadê vocês? Alguém abre o microfone? Tá todo mundo certo? Tem alguma dúvida? Tudo ok? Sem dúvidas, né? Vamos prosseguir. Preceitua o artigo 1793, parágrafo 2º do Código Civil, é ineficaz a cessão pelo coerdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Deixa eu ler esse artigo para vocês. Vocês ainda não tiveram aula de sucessão. Será o civil 8, direito das sucessões, último civil. Artigo 1793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. O que é o coerdeiro? Maria e João são proprietários de um imóvel. Maria e João faleceram, tá? Deixaram 5 filhos. Esses 5 filhos, eles serão os coherdeiros. Até não finalizar o processo de inventário e partilha, eles estarão em comunhão, tá? Só que não será um condomínio como nós estamos falando aqui. Eles serão coherdeiro, que no final, quando sair a sentença do formal de partilha, cada um vai ter uma quota parte, se for um imóvel só. Tá? Se for esses 5 coherdeiros, cada um vai ficar com 20% de um imóvel. Se for mais de um bem imóvel ou bem imóvel, eles vão se resolver entre eles. Fulano vai ficar com a casa de praia, outro fulano vai ficar com a casa de campo, o outro fica com o carro não sei da onde. Então, enquanto não finalizar esse formal de partilha, enquanto não formalizar essa sucessão, enquanto que não sair a carta de sentença, eles serão chamados de coherdeiros, ok? Vocês vão aprender isso no direito das sucessões. Vamos repetir aqui o artigo. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispunha o coherdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Parágrafo 2º. É ineficaz a cessão pelo coherdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Tá? O que é isso? Voltando ao exemplo lá dos 5 filhotes. Um dos herdeiros se antecipa
Ele chega para mim e fala assim: Flaviano, eu herdei uma casa de R$ 1 milhão, eu tenho direito a 20%. No final da partilha, eu vou ter direito a 20% desse imóvel, que está avaliado em 1 milhão. A minha parte será R$ 200 mil. Tá? Você quer comprar essa parte por R$ 100 mil? Ou R$ 50 mil? R$ 10 mil? Ou um maço de cigarro? Você quer fazer essa transação? Eu posso até fazer isso, mas lá na frente será ineficaz, tá? Será ineficaz perante aos outros herdeiros, tá? Não tem como fazer isso, até porque ele não é proprietário de nada. Ele está na expectativa de se tornar proprietário de um bem e além de tudo isso, ele vai ser condômino. Ele vai estar em comunhão com outros proprietários, tá? Então lá na frente, essa escritura que ele fez para mim, que se chamaria cessão de direitos hereditários, ela é ineficaz. Ela precisa de autorização judicial. Ok? Alguém abriu o microfone aí para fazer alguma pergunta? Não? Então prosseguimos. Tranquilo, né? Não tem nenhuma pergunta aí no chat, não? Como eu falei, eu não estou sem acesso ao chat. Eu não estou olhando lá na tela do T-Link. Estou direto aqui na apostila. Então vamos lá. Direito de... Nenhuma, né? Direito de gravar. O artigo 1314 menciona ainda que o condômino pode gravar a sua parte indivisa. Pode, portanto, dá-la em hipoteca. Nesse mesmo sentido, proclama o artigo 1420, parágrafo 2º. Vamos aos artigos. Vou repetir o 1314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la. O que é gravá-la? O que é gravar um imóvel? O que é gravar um bem imóvel? Um exemplo é a hipoteca. Se você, voltando àquele exemplo dos 10 condôminos, os 10 comproprietários desse apartamento, vocês estão lá na Europa. Eu posso gravar a minha parte, meus 10% desse apartamento. Eu posso ir lá no banco, eu estou duro, eu procuro o banco, falo para o banco o seguinte: banco, eu quero hipotecar 10% desse bem imóvel. Esse imóvel ele vale 10 milhões de reais. Ou seja, a minha parte ela vale hoje 1 milhão de reais. Eu quero fazer um empréstimo na forma de hipoteca, porque os juros são bem baixos, e eu vou deixar como garantia a minha quota parte. Se eu não pagar essas prestações, o banco ele vai penhorar a minha quota parte. O banco vai entrar na comunhão de vocês. Ou seja, o banco vai virar comunheiro de vocês. Ok? Deixa eu ler o pedacinho do 1420. Artigo 1420. Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese. Só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca. Parágrafo 2º, que é o mais importante. A coisa comum a 2 ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real na sua totalidade, sem o consentimento de todos, mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Eu não posso hipotecar 100% do imóvel, mas eu posso hipotecar individualmente a minha quota parte, ok? Vamos para a parte do direitos dos condôminos. O dever de concorrer. Agora, nós estávamos falando, turma, sobre os direitos dos condôminos, tá?
Agora nós vamos começar a falar dos deveres dos condôminos, tá? Vamos lá. O dever de concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa na proporção de sua parte e a responsabilidade pelas dívidas contraídas em proveito da comunhão são impostos ao condômino nos artigos 1316 a 1318. Deixa eu ler para vocês rapidamente esses artigos. Artigo 1316. Pode o condômino eximir-se do pagamento das despesas e dívidas, renunciando à parte ideal. Parágrafo 1º. Se os demais condôminos assumem as despesas e as dívidas, a renúncia lhes aproveita, adquirindo a parte ideal de quem renunciou, na proporção dos pagamentos que fizerem. Parágrafo 2º. Se não há condômino que faça os pagamentos, a coisa comum será dividida. Artigo 1317. Quando a dívida houver sido contraída por todos os condôminos, sem se discriminar a parte de cada um na obrigação, nem se estipular a solidariedade, entende-se que cada qual se obrigou proporcionalmente ao seu quinhão na coisa comum. Tá? Esses dois artigos eles são bem autoexplicativos. Artigo 1318. As dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito da comunhão e durante ela obrigam o contratante, mas terá este ação regressiva contra os demais. O que esse artigo 1318 ele diz? Eu estou aqui no Brasil, vocês continuam na Europa e eu faço dívidas para poder preservar o imóvel, pagar impostos, pagar taxas, caiu uma janela do apartamento, quebrou um piso. Então eu tive o gasto. Só um minuto, gente. Vamos lá, desculpe. Então eu tive gastos, não gastos pessoais, eu tive gastos referentes ao imóvel, à conservação do imóvel, para o imóvel ele continuar tendo a sua utilidade. Então esse artigo 1318, ele diz o seguinte: se eu gastei ali 10 mil reais para poder preservar o bem, conservar o bem, pagar os impostos, taxas condominiais, enfim, qualquer tipo de pagamento, ela vai ser dividida por todos, tá? Terá solidariedade aí. Então, se eu gastei 10 mil reais, vocês vão ter que me devolver cada cota parte, cada condômino, como são 9, cada um vai me devolver 9 mil reais. Ah, eu não vou te devolver, Flaviano. Chupa essa manga. Eu vou entrar com uma ação cobrando vocês, uma ação de regresso. Ok? Alguma dúvida até aqui? Vamos lá. Aos direitos dos comproprietários relativos ao uso e administração da coisa comum correspondem as obrigações recíprocas, a saber, 1. Todo comproprietário deve usar da coisa comum de maneira que não a deteriore, sem privar desse uso os outros consortes. Eu estou lá no imóvel, eu não posso quebrar o imóvel todo. 2. Todo comproprietário deve contribuir para as despesas de conservação da coisa e todas as outras de interesse comum, tais como imposto, seguro, licenças e taxas municipais, cultura e colheita, e nisso é o exemplo de imóvel rural, tá? Grandes reparações, custas das demandas com terceiros. Isso é importante, custas das demandas com terceiros. Lembra que a gente falou da ação reivindicatória, que alguém invadiu o nosso apartamento e vocês estão aí na Europa e eu estou aqui no Brasil? Todo o processo judicial tem custas judiciais.
Então eu vou gastar ali R$ 10.000 de custas judiciais, contratação de advogado, para poder entrar com uma ação reivindicatória para poder tirar aquele sujeito de lá. Eu não vou pagar isso sozinho. Vocês têm a obrigação de me ressarcir da parte que eu paguei aqui, ok? Acrescento o parágrafo 1º do dispositivo em apreço. Não, peraí, eu pulei aqui. Renúncia da parte ideal para eximir-se do pagamento das despesas. Qualquer comproprietário pode, todavia, segundo o disposto do artigo 1316 do Código Civil, eximir-se do pagamento das despesas e dívidas renunciando à parte ideal. Acrescento o parágrafo 1º do dispositivo em apreço que, se os demais condôminos assumem as despesas e as dívidas, a renúncia lhes aproveita, adquirindo a parte ideal de quem renunciou, na proporção dos pagamentos que fizerem. Por sua vez, o parágrafo 2º estabelece: se não há condômino que faça os pagamentos, a coisa comum será dividida. Eu vou ler de novo o artigo para vocês. Artigo 1316. Pode o condômino eximir-se do pagamento das despesas e dívidas, renunciando à parte ideal. Parágrafo 1º. Se os demais condôminos assumem as despesas e as dívidas, a renúncia lhes aproveita, adquirindo a parte ideal de quem renunciou, na proporção dos pagamentos que fizerem. O que é isso? Deixa eu falar para vocês antes de partir para o parágrafo 2º. Um de vocês, a Maria, que está na Europa, como nós tivemos um gasto muito grande para poder entrar com essa ação judicial, reparo no imóvel, então ficou em torno de R$ 50.000 para cada um. A Maria está na Europa, ela está sem dinheiro, está desempregada, enfim, ela não tem mais interesse em contribuir para o imóvel e também não tem mais interesse em participar da nossa comunhão. Ela prefere abrir mão da quota-parte dela para poder se eximir dos pagamentos, que seria obrigação dela, tá? Então, se nós todos vamos nos reunir, ou então boa parte dos condôminos, ou pequena parte dos condôminos, cobrir a parte dela, a cota fração dela, a cota parte dela, vai se somar à cota ideal dos condôminos que pagaram a despesa dela. Se eu, por exemplo, eu pagar toda a despesa dela, eu vim de ficar com 10% desse condomínio, desse imóvel, eu vou ficar com 20%. Agora, se eu dividir essa dívida da Maria, que ela renunciou o direito dela, para o Flaviano e mais uma pessoa, o meu percentual vai aumentar e o percentual de essa outra pessoa também vai aumentar. Ok? Se todos pagarem a parte dela, a fração dela vai se dividir entre os 9. Aí não teremos mais 10 proprietários. 10 condôminos, desculpa. Teremos 9 condôminos. Ok? A parte dela vai se anexar à nossa quarta parte. Essa fração de 10%, ela vai se acrescentar no nosso percentual. Parágrafo 2º. Se não há condômino que faça os pagamentos, a coisa comum será dividida. Se não tem nenhuma dívida, se não tiver nenhuma bronca que ela tenha que pagar, mas ela não há mais interesse, não quer vender, não quer ceder, ela abriu mão da cota parte dela, a fração ideal dela vai se somar às nossas. Ok? Tem alguma dúvida? Alguém quer abrir o microfone para poder fazer alguma pergunta? Tem alguém perguntando no chat? Sim. No caso dela abrir mão da cota parte dela, então, depende de quantas pessoas vão querer contribuir para poder pagar a dívida dela. Tem duas alternativas. Ela pode falar que ela não tem dinheiro para poder pagar e ela também não quer abrir mão da cota parte dela. Então, quem pagar a dívida, se nós não pagarmos, nós vamos perder o imóvel. O imóvel vai ser penhorado.
Tá? Um exemplo de uma cota do IPTU, ou então uma cota condominial, se esse imóvel for num condomínio de edilício, num condomínio de apartamentos. Futuramente a gente vai perder o nosso imóvel. Então, se eu pagar a parte dela, eu posso entrar com uma ação de regresso contra ela, uma ação de cobrança, tá? E se no final dessa ação de cobrança, ela mesmo assim ela não me pagar, eu vou pedir que seja penhorado a cota parte dela, tá? Se ela não quiser que chegue até esse extremo, ela pode abrir mão. Não, Flaviano, paga você a minha parte, que você pode ficar com a minha cota parte. Agora, se os outros condôminos falarem o seguinte, não, Flaviano, você não vai pagar sozinho, não. Vamos pagar todo mundo, vamos dividir essa dívida dela. Como ela está abrindo mão da cota parte dela, vai ser dividido entre os 9 restantes, tá? Então, os condôminos eles têm que entrar num acordo, eles têm que conversar e para saber se um ou mais dos condôminos ou todos vão absorver essa cota parte dela. Entendeu? A sua pergunta foi relacionada a isso? Ou foi outro tipo de pergunta relacionada a outro tipo de obrigação? Beleza? Está respondido? Vamos prosseguir. Alguém mais tem alguma pergunta? Então vamos lá. Dívida contraída por todos os condôminos. Quando a dívida houver sido contraída por todos os condôminos, sem se discriminar a parte de cada um na sua obrigação, nem se estipular solidariedade, entende-se que cada qual se obrigou proporcionalmente ao seu quinhão na coisa comum. Artigo 1317. Vou ler o artigo para vocês. Quando a dívida houver sido contraída por todos os condôminos, sem se discriminar a parte de cada um na obrigação, nem se estipular a solidariedade, entende-se que cada qual se obrigou proporcionalmente ao seu quinhão na coisa comum. O dispositivo aqui na apostila simplesmente ele repetiu, que está aqui no Código Civil. Esse artigo também ele é autoexplicativo. Ele diz o quê? Que quando o bem imóvel, quando tem mais de um proprietário, quando nós estamos em condomínio, quando tem aquela comunhão, a coisa contraiu a dívida e a gente não sabe discriminar de quem é essa dívida ou como é que apareceu essa dívida, essa dívida será dividida entre todos os comunheiros, tá? Todos os comunheiros, tá? Independentemente do seu quinhão. Se eu tiver 10%, eu vou pagar 10% dessa dívida. Se Maria tiver 1%, ela vai pagar 1% dessa dívida, ok? Dívida contraída por um dos condôminos. As dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito da comunhão e durante ela obrigam o contratante, mas terá este ação regressiva contra os demais. Artigo 1318. Voltando naquele tópico que eu até falei anteriormente, sobre as dívidas, naquele exemplo que eu falei, que eu estava caindo na janela, chegou uma cobrança do IPTU 2020, eu tirei o dinheiro do meu bolso, eu paguei o IPTU, paguei R$5.000 de IPTU, deveria ser R$200 para cada um, como somos 10, e vocês vão ter que me ressarcir. Tá? A minha parte ali é R$500, 10% dos 5.000. Os outros 4.500, cada um vai ter que depositar os R$500 na minha conta. Se a Maria não quiser pagar a parte dela, voltamos àquela situação. Vou entrar com uma ação de cobrança, uma ação regressiva. Eu vou ter que demonstrar ao juiz da causa que nós estamos em comunhão, que eu paguei a parte dela, eu vou anexar o processo à certidão de R$11, eu vou mostrar que ela também é titular do direito, eu vou mostrar o comprovante que eu paguei o condomínio na totalidade, que eu cobrei a ela e até hoje ela não me pagou. Então o juiz vai fazer a cobrança, se ela não pagar até o final do processo, ela vai ser executada, tá? E que tipo de execução que é trabalhado no judiciário de todo o país, que eu vejo? É a penhora da cota parte do bem imóvel dela. Se ela não me pagar, ela vai perder a cota parte. Vai ser levada a leilão,
Mas geralmente os próprios condôminos compram a cota parte desse outro comunheiro que não quis arcar com as despesas para poder se agregar esse percentual da cota parte de cada um, ok? Vamos prosseguir. É indispensável a prova do benefício para todos. Se a dívida foi contraída visando a um melhoramento de mero recreio ou nenhuma vantagem trouxe para a comunhão, não compromete os demais comunheiros, salvo se a ela deram o seu consentimento. O que é isso? Vamos trocar esse apartamento por uma casa, tá? Mas continuamos os 10 como proprietários, como comunheiros. Como sabido, os 9 estão na Europa, a casa está lá, todo mundo conhece a casa, todo mundo comprou a casa. Eu simplesmente fiz uma churrasqueira lá nos fundos do imóvel. Eu estou certíssimo com vocês, eu estou pagando o aluguel para vocês, cada cota parte de vocês, eu estou totalmente correto. Mas simplesmente eu não comuniquei aos senhores, eu fiz uma churrasqueira e mandei construir uma piscina. É chamada de benfeitoria voluptuária, tá? Está no artigo 96 do Código Civil, ali fala sobre benfeitorias. Se eu não comuniquei a vocês e pedi o consentimento a vocês, não há por que de se falar de eu cobrar para vocês o que eu gastei nessa benfeitoria, correto? Eu não vou gastar 50 mil reais para construir essa churrasqueira e essa piscina e depois eu entrar com uma ação regressiva cobrando dos senhores a benfeitoria do imóvel, ok? Porque foi algo que eu quis gastar para o meu bel prazer, não foi em favor da comunhão. Tudo bem que ela vai até valorizar o nosso imóvel, mas eu não pedi o consentimento de vocês. Vamos supor que um dos senhores odeia a piscina, odeia a churrasqueira, que vocês gostam de frio e que de vez em quando você vem aqui para o Rio de Janeiro e vem dividir a casa comigo, tem um quarto lá exclusivo seu, aí você chega no imóvel e vê uma piscina com uma churrasqueira. Eu não pedi consentimento, inclusive esse outro coproprietário ele pode até entrar com uma ação que seja retirada desse tipo de benfeitoria. Essa benfeitoria foi feita sem autorização dos demais, tá? Vamos prosseguir. Quando o condomínio deixa de pagar valor devido a terceiro, a natureza da obrigação propter terreno das dívidas condominiais pode justificar o redirecionamento de uma execução para os proprietários das unidades individuais, mesmo se o imóvel for bem de família, e ainda adquirido depois da sentença que reconheceu o débito. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a penhora do imóvel de um condômino como forma de assegurar o pagamento de uma dívida condominial, no limite de sua fração ideal, tá? Se o condomínio, vamos voltar para o apartamento, vamos sair da casa, vamos voltar para o apartamento. Esse apartamento, estamos em comunhão com vocês 9 que moram na Europa, eu aqui no Brasil, e eu não estou pagando o condomínio, vocês estão depositando dinheiro do condomínio na minha conta e eu não estou repassando esse dinheiro ao condomínio, tá? O que o condomínio vai fazer? Como a taxa condominial é uma obrigação propter terreno, é uma obrigação que persegue a coisa e aos titulares da coisa, tá? O condomínio vai entrar com uma ação de cobrança ou execução das cotas condominiais, tá? A princípio, o condomínio ele vai entrar com uma ação de cobrança da coisa no todo, tá? Vai chamar todos para responder essa execução e vai esperar, na fase de conhecimento, ele vai esperar todos os condôminos se pronunciarem. Se vocês comprovarem que vocês fizeram o pagamento para mim, ou então que vocês fizeram um pagamento antecipado, sabendo da situação, para cobrir parte dessa dívida, e só eu fiquei devendo a minha parte no condomínio, o condomínio vai entrar com uma execução e vai penhorar a minha cota parte. Lá vai colocar um gravame lá na matrícula do registro de imóvel. Ou seja, o imóvel vai continuar disponível para os senhores. Se os senhores quiserem vender a parte de vocês, os 10% referente à totalidade desse imóvel,
vocês vão continuar vendendo. Essa penhora não vai atingi-los em nada. Porém, eu, como devedor da minha quota-parte, eu não poderei vender a minha quota-parte, não poderei doar, não poderei hipotecar, não poderei fazer nada, até eu pagar essa dívida com o condomínio. Se o condomínio ver que eu não vou pagar, o condomínio vai executar e essa quota-parte vai ficar em nome do condomínio, que é o credor dos créditos, tá? Então, para os outros condôminos não vai interferir em nada, só vai interferir na minha parte, que eu agi de má fé e eu não paguei a minha parte das cotas condominiais, ok? Vamos passar aqui para a segunda apostila. Gente, com dúvidas, vai abrindo o microfone e vai me perguntando. E se vocês observarem alguma dúvida aí no chat, eu peço a gentileza de vocês abrirem o microfone e me perguntar, tá? Porque, como eu já falei anteriormente, eu não estou olhando o aplicativo, a parte do T-Link. Eu estou olhando exatamente essa tela que vocês estão olhando, tá? Qual foi a tua dúvida? Sim. Tá, eu vou ler de novo os artigos para você. Quando a dívida houver sido contraída por todos os condôminos, sem se discriminar, toda a dívida de todos. Isso, sem se discriminar a parte de cada um na obrigação, nem se estipular solidariedade, entende-se que cada qual se obrigou proporcionalmente ao seu quinhão na coisa comum. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que todos vocês voltem ao Brasil. Vão ficar os 10 lá no apartamento, tá? Vamos ficar lá os 10 enfurnados nesse apartamento durante um mês, na quarentena. E quebra janela, quebra piso, quebra parede. Aí no final do outro mês, os 9 regressam para a Europa. Eu continuo sozinho no apartamento. Então eu vou mandar consertar o apartamento, tá? Um vai falar, não, mas não foi eu, foi a Florinda. Não, foi o Chaves, a janela foi o Chaves. Ah, não, foi o filho do seu Barriga. Como nós não nos entendemos, não sabe quem causou o dano, da onde que veio essa obrigação, essa conta, então todos os 10 que está nesse exemplo hipotético, dessa comunhão, vai responder por essa dívida. Tá? É como se fosse uma dívida aleatória, algo que não tem nome. Essa dívida não tem nome. Tá? Já o 1318, ele diz o seguinte: as dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito da comunhão e durante ela obrigam o contratante, mas terá este a ação regressiva contra os demais, tá? Se eu assumir uma dívida em nome de vocês, tá? Porque quebrou a janela, tá? Eu quebrei a janela, tá? Se vocês não me acusarem que eu quebrei a janela e eu mando a continha para vocês, ó, a janela aqui de casa do nosso apartamento quebrou, deu R$ 1.000, R$ 100 para cada um, tá? Ou então eu troquei a janela, coloquei um vidro de espessura mais grossa que não venha o barulho da rua aqui para dentro do apartamento. Foi R$ 1.000 essa janela, tá dando R$ 100 para cada um. Alguns vão pagar, outros vão se negar em pagar. Aí a gente vai voltar naquela ação regressiva. Eu vou entrar com uma ação regressiva contra o condômino ou contra os condôminos que não quiseram pagar essa obrigação. É diferente daquele outro dispositivo do 1317. Ok? Clareou? Vamos continuar. Outro tópico: extinção do condomínio. O condomínio civil o Código Civil facilita a extinção do condomínio, que é tido por escritores antigos e modernos como fonte de atritos e desavenças.
Esse preconceito contra o condomínio, fruto de séculos de tradição, baseia-se na convicção de ser impossível um harmonioso funcionamento da comunhão. Communio est mater discordiarum. Pronúncia em latim, tá? Eis o aforismo consagrado pela jurisprudência romana. É por esta razão, certamente, que o aludido diploma dispõe no artigo 1320: a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Tá? Ou seja, qualquer pessoa, em qualquer momento, ninguém está obrigado a ficar na comunhão. Que nós estamos falando no condomínio voluntário. Tá? O condomínio o necessário é diferente. Tá? Que é aquele condomínio que estipulado em lei, que é o condomínio do muro, ali não tem como nós separarmos. Tá? Nós estamos falando aqui de condomínio eventual e o condomínio disponível. Tá? Então, se nós 10 compramos um imóvel, quer dizer que nós 10 entramos nesse condomínio de livre e espontânea vontade. Mas também ninguém é obrigado a ficar nesse condomínio, nessa comunhão, eternamente. Tá? Se os condôminos fizerem um pacto de não dividi-la, a avença valerá apenas por 5 anos, suscetíveis de prorrogação ulterior. Artigo 1320, parágrafo 1º. E mais, se a indivisão for condição estabelecida pelo doador ou pelo testador, entende-se que o foi somente por 5 anos. Parágrafo 2º. A requerimento de qualquer interessado e, se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo. Parágrafo 3º. Eu vou ler o artigo 1320, parágrafo para vocês. Artigo 1320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão, tá? Da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Tá? Os parágrafos seriam como exceto. Tá? Parágrafo 1º. Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de 5 anos, suscetíveis de prorrogação ulterior. Parágrafo 2º. Não poderá exceder de 5 anos a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador. Parágrafo 3º. A requerimento de qualquer interessado e, se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo. O que é isso? Se nós 10 comunheiros, 10 coproprietários, na época da compra desse apartamento, tivéssemos colocado uma cláusula na escritura de compra e venda desse apartamento que a indivisão não seria possível antes de 5 anos, a gente deveria cumprir até o final. Tá? Ninguém deve sair desse condomínio, exceto o parágrafo 3º, que diz o seguinte: a requerimento de qualquer interessado e, se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo. Ou seja, se está tendo muita briga, está tendo muita confusão, está tendo muita inadimplência, está prejudicando os outros condôminos, o juiz vai estabelecer que aquela fruta podre que está no cesto, ela pode sair do condomínio, logicamente ela vai receber a parte dele e vai ser praticamente expulso. Tá? E o parágrafo 2º, ele dá o exemplo da doação. Isso acontece muito. Doação e testamento. Isso acontece bastante quando os pais, antes de morrer, eles fazem uma doação do imóvel, mas colocam em nome de 2, 3, 4, 5 filhos. Tá? E esses filhos não se dão bem. Um imóvel só vai cair no parágrafo 3º. E o juiz vai fazer a indivisão. Mesmo ele colocando na escritura de doação
que eles têm que ficar no mínimo 5 anos ou então perpetuamente nessa indivisão. Ou então um testamento, um tio não tem filhos e tem 10 sobrinhos, deixou 2 apartamentos em nome dos 10 sobrinhos, só que a maioria deles nem se conhecem, quando se conhecem eles não se dão bem, então vai recorrer ao judiciário, ok? Alguém abriu o microfone? Tem alguma dúvida? Vamos prosseguir. Extinção do condomínio em coisa divisível. A divisão é o meio adequado para se extinguir o condomínio em coisa divisível. Pode ser amigável ou judicial. Só se admite a primeira forma, por escritura pública, se todos os condôminos forem maiores e capazes. Se um deles for menor ou se não houver acordo, será necessária a divisão judicial. Isto porque o artigo 1321 do Código Civil determina que se apliquem a divisão do condomínio no que couber as regras de partilha da herança. Artigo 2013 a 2022. Esses artigos 2013 a 2022 diz respeito à sucessão, no caso de menores ou incapazes. Tá? Deixa eu ler o artigo 1321. Preciso nem repetir, está bem no texto aí. Aplica-se a divisão do condomínio no que couber as regras de partilha de herança. O artigo 2016 do Código Civil, com efeito, estabelece: será sempre judicial a partilha se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz. Tá? Você já deve ter escutado falar ou já acompanharam quem trabalha em escritório, quem já está estagiando num processo de partilha de inventário. Hoje o inventário ele pode ser feito de forma extrajudicial. Não precisa mais ir buscar o judiciário para poder fazer um inventário. Tá? Hoje você pode procurar um cartório de notas e fazer um inventário extrajudicial. Tá? Mas o critério do inventário extrajudicial é que todos têm que estar em consenso, todos os herdeiros têm que estar em consenso e não pode haver incapazes. Quando eu falo incapaz, é menor ou a pessoa que tem alguma dificuldade de expressão. Tá? Então, se, como o artigo 2016 que está falando, e se enquadra aqui no artigo 1321, será sempre judicial a partilha se os herdeiros divergirem, ou seja, eles estão em litígio, estão brigando, assim como se algum deles for incapaz. Ok? Pela divisão, cada condômino terá o seu quinhão devidamente individualizado. Tá? Vamos puxar aqui para outra parte. Ação de divisão. Alguma dúvida no chat ou alguém quer abrir o microfone para me perguntar alguma coisa? Caso concreto, questão familiar? Não? Prosseguimos. Ação de divisão. A ação de divisão, CPC, artigo 588, é imprescritível, podendo ser ajuizada a qualquer tempo. Todavia, se o estado de comunhão veio a cessar pela posse exclusiva de um dos condôminos, por lapso de tempo superior a 15 anos, consuma-se a prescrição aquisitiva e o imóvel não mais pode ser objeto de divisão. Não sei se vocês lembram do Civil 5, o que é prescrição aquisitiva. É a famosa uso capião. Ok? Passou 15 anos, qualquer um dos condôminos ou qualquer outra pessoa que tiver de posse desse bem móvel ou imóvel, ela pode ela pode se utilizar da prescrição aquisitiva, que seria o tempo para ela ter a propriedade dela. Tá? A divisão entre condôminos é simplesmente declaratória e não atributiva de propriedade. CPC, artigo 980. Esta poderá, entretanto, ser julgada preliminarmente no mesmo processo. Os condôminos já eram proprietários.
A divisão apenas declara e localiza a parte de cada um. A sentença retroage, pois a data do início da comunhão, produzindo os efeitos ex tunc, ou seja, daquela data da sentença para trás. São mais questões processuais, tá, gente? As sentenças que nas ações de divisão puserem termo à comunhão estão sujeitas a registro, artigo 167, inciso 1º, número 23 da Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos, embora a divisão não seja meio de aquisição da propriedade. Uso capião em favor de um dos condôminos. Em princípio, não é lícito a um condômino excluir a posse dos demais. Dispõe a propósito o artigo 1324 do Código Civil que o condômino que administrar sem oposição dos outros presume-se representante comum. Por essa razão, mostra-se em regra incompatível com a prescrição aquisitiva a convivência condominial, que por sua natureza exclui a posse com animo domini. Vocês devem lembrar disso também, Civil 5. Animo domini é a intenção do possuidor de ser dono da coisa. Nesse exemplo aqui, no caso de condomínio, ele ter ânimo de dono exclusivo da coisa. Eu estou aqui, no mesmo exemplo, estou aqui no Brasil, vocês estão na Europa, eu estou dando satisfação para vocês, vocês sabem que eu estou na posse desse imóvel, que é de todo mundo. Nós estamos nessa comunhão por liberalidade de todos, tá? E vamos supor, daqui 15 anos eu entro com uma ação de uso capião. Isso não existe, vocês não abandonaram o imóvel. Tá? O imóvel está na minha posse direta, mas vocês têm a posse indireta do imóvel. Vocês não perderam o lapso da posse desse imóvel. É igual o contrato de locação. O proprietário do imóvel, ele faz uma locação, ele é locador. O locatário é quem tem a posse direta do imóvel, quem está lá, está com o pé no imóvel, quem está na posse direta do imóvel. O proprietário, o locador desse contrato de locação, ele não perdeu a posse do imóvel dele, só que ele está na posse indireta. O locatário está lá por causa de uma relação contratual, um contrato de locação. É o mesmo exemplo daqui. Ou seja, vocês não abandonaram o imóvel. Eu estou na posse direta e vocês na posse indireta. Vocês não perderam a posse indireta. Tá? Vocês estão lá porque nós fizemos um acordo. A jurisprudência tem, todavia, admitido tal modalidade aquisitiva do domínio em casos especiais, ou seja, desde que a posse do condômino tenha sido exclusiva sobre o bem usucapiendo e com ânimo de dono, caracterizado por atos exteriores que demonstrem a vontade de impedir a posse dos demais condôminos, como se o proprietário único do imóvel fosse. Nessa linha decidiu-se. Ora, consoante doutrina e jurisprudência, é possível o reconhecimento de uso capião em favor de um condômino contra o outro quando o condomínio deixa de existir pela posse exclusiva, exteriorizada por um dos possuidores sobre imóvel, animo domini, e pós a impedir a composse dos demais. Vamos voltar nessa historinha aí. Vocês na Europa, eu aqui no Brasil, perdi o contato dos senhores. Estou sozinho no imóvel, não tenho mais telefone de ninguém. Vocês trocaram o telefone, não tenho mais e-mail. Vocês não entram em contato comigo já tem 10 anos, 15 anos. Eu estou lá como se fosse o dono exclusivo desse imóvel. A coletividade me vê como único dono. Ninguém sabe que existem outros 9 proprietários. Eu estou pagando os impostos do imóvel. Tentei cobrar os senhores, entrei com uma ação judicial de cobrança, não foi encontrado. Então vocês abandonaram o imóvel. Então, nesse exemplo, eu posso sim usucapir o imóvel. Tá? Eu consigo a usucapião. A usucapião, quando termina esse processo de usucapião, o possuidor do imóvel ele se torna proprietário.
ele vai pegar lá a sentença da usucapião e ele vai levar lá no registro de imóveis e ele vai se tornar proprietário do imóvel. Nesse exemplo do condomínio, eu vou me tornar proprietário exclusivo. O condomínio vai se extinguir, tá? Não vai mais existir o condomínio. Eu vou me tornar proprietário pleno e singular desse bem imóvel, ok? Acontecerá o mesmo quando diversos condôminos possuírem durante 15 anos as respectivas porções materialmente determinadas no solo, estabelecendo o condomínio prodiviso, como se tivesse havido efetivamente divisão entre eles. A ação de divisão esbarrará, nesse caso, na usucapião já consumada. Vamos voltar na casinha. Nós compramos, 10 pessoas compraram um terreno, uma casa, e cada um foi construindo uma casinha. Isso acontece muito em terreno de família, né? Cede o terreno dos fundos, o filho faz a casinha dos fundos, o outro filho faz a casa em cima do outro filho, o outro filho faz uma casa em cima da casa do pai. Então, tá todo mundo no condomínio, tá todo mundo ali sendo proprietário do imóvel. Vou dar um exemplo que nossos pais, o pai dessa galera aí faleceu. Foi feito o inventário, no inventário foi declarado somente o imóvel da frente, é o que consta no IPTU, somente um imóvel, e foi terminado o inventário, formal de partilha, foi dividido o bem imóvel para 4 pessoas. Só que virtualmente, não legalmente, na prefeitura não existe os 4 imóveis, existe somente o imóvel da frente, que era o nome do pai, que os 4 filhos herdaram. Então, nesse caso, esse condomínio, virtualmente falando, ele não está de forma indivisa, ele não está somente um bem imóvel. Os 4 filhos não estão somente na propriedade desse bem imóvel, ele está de forma prodiviso. Por quê? Porque tem a casa da frente, tem a casa dos fundos, tem a casa de cima da casa dos fundos e tem a casa em cima da casa da frente. Então, ele dá para poder separar e cada um pode fazer a ação de usucapião. Se for fazer o processo de desmembramento, abrir matrícula para cada imóvel, muitas das vezes isso se torna muito caro e muito trabalhoso. Então, a alternativa é a ação de usucapião, um abrindo mão da cota parte de cada um em bem daquele imóvel pró-diviso, diferentemente do pró-indiviso, quando é um bem imóvel só e quando tem 2 ou mais pessoas que estão na mesma comunhão. Nesse exemplo é o condomínio pró-diviso, tá? Vejamos até como se fosse um pequeno condomínio de casas, tá? Cada herdeiro que herdou o imóvel da frente fez uma casinha, então cada um está no seu imóvel. É o condomínio pró-diviso, ok? Vamos lá. Extinção do condomínio em coisa indivisível. Se a coisa é indivisível, o condomínio só poderá extinguir-se pela venda judicial da coisa comum. Estatui o artigo 1322 do Código Civil. Quando a coisa for indivisível e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos, aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e não as havendo o de quinhão maior. Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se a licitação entre estranhos e antes de adjudicada a coisa, seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lanço, preferindo em condições iguais o condômino ao estranho. O que é isso? Vamos voltar para essa família aí, mas vamos tirar as casinhas que eles construíram. Eles herdaram essa casa da frente, dos pais, dos 4. E a filha mais velha mora lá, tá? Então ela está morando lá no imóvel, ela não está pagando a parte que deveria pagar referente ao aluguel aos outros herdeiros,
Então os outros herdeiros vão se sentir prejudicados, eles vão entrar na justiça. Tá? A casa vale R$1 milhão, eles vão entrar na justiça para poder recuperar a parte deles. Tá? Se eles não se entenderem, ou seja, vai ficar 250 mil aproximadamente para cada um, a não ser que essa filha mais velha ela fez benfeitoria, então a cota parte dela vai valer mais. Lembrando que tem que ser benfeitorias necessárias e úteis, não voluptuárias. Tá? Então, se ninguém se entender, um dos herdeiros não tiver os 250 mil, ou ela, a filha mais velha que está morando no imóvel, ela não tem os 750 mil para indenizar os outros herdeiros, o que o juiz vai decidir? Ele vai colocar esse imóvel a leilão. Tá? O imóvel vai ser vendido e vai ser repartido entre cada condômino, entre aspas, cada herdeiro, que virou condômino no final da sucessão. Entenderam? Esse pedacinho é um pouco complicado, não sei se vocês entenderam. Mas eu dei um exemplo bem simples. Eu acho que com certeza todos vocês já viram isso na família de vocês. A tia ou a prima que herdou um bem imóvel não quer desocupar, tem mais 3 herdeiros que também hoje são os proprietários, estão em condomínio e não recebem a parte deles. Muitas das vezes as pessoas deixam para lá, né? Mas tem essa saída. Se ninguém se entender, o juiz vai colocar o imóvel a leilão e com certeza ele vai ser vendido. Que tem gente que vive disso, de oportunidade. Alguém tem alguma dúvida? Tem algum exemplo familiar para poder compartilhar com a gente? Ninguém? Nenhuma pergunta no chat? Então vamos prosseguir. Se todos quiserem vender, a venda será feita amigavelmente. Se houver divergência e um ou mais condôminos quiserem vender, observar-se-á o procedimento de jurisdição voluntária, estabelecido nos artigos 720 seguintes e 730 do Código de Processo Civil. A alienação, depois da avaliação, será feita em asta pública, durante o qual o condômino poderá manifestar o seu direito de preferência. Vêm os tribunais, todavia, abrandando a exigência de que a venda de imóvel de incapaz se faça por asta pública. Por esta forma, muitas das vezes, não traz as vantagens que se esperam. É aquilo que eu falei, se eles não se entenderem, o imóvel vai à asta pública e ele vai ser leiloado. A preferência ao condômino é concedida também... Oi. Leilão, sempre leilão. A preferência... Nada. A preferência ao condômino é concedida também pelo artigo 504 do Código Civil. A propósito, dispõe o enunciado 623 da 8ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Ainda que sejam muitos os condôminos, não há direito de preferência na venda da fração de um bem entre 2 coproprietários, pois a regra prevista no artigo 504, parágrafo único, do Código Civil, visa somente a resolver eventual concorrência entre condôminos na alienação da fração a estranhos ao condomínio. Os enunciados da Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, eles servem como jurisprudência, como doutrina, tá, gente? E muitas das vezes também como jurisprudência. É um plus a mais que os advogados colocam no processo. Não é obrigatório os magistrados seguirem esse entendimento, mas geralmente eles são seguidos. E se o bem for indivisível e houver cláusula de inalienabilidade gravando uma das cotas, decidiu a propósito o Tribunal de Justiça de São Paulo. É uma jurisprudência. A regra do artigo 1676 do Código Civil, de 1916, Código Civil correspondente é o 1910, foi um número a mais aqui, veda em qualquer situação a alienação judicial do bem clausulado, mas é necessário harmonizar essa norma
com os artigos 629 e 632 do mesmo Estatuto. Artigo 1916, correspondente do Código Civil ao 1320 e 1322, que outorgam ao condômino o direito de exigir a extinção da comunhão, exigir a extinção da comunhão. Não se pode impingir a inalienabilidade a quem de direito recebeu o bem livre e desembaraçado. A solução, portanto, é admitir a venda judicial, transferindo-se o vínculo para o depósito judicial da meação do preço. Vamos partir para a parte final, que já está quase finalizando. Administração do condomínio. Os condôminos podem usar a coisa comum pessoalmente. Se não o desejarem, ou por desacordo tal não for possível, então resolverão se a coisa deve ser administrada, vendida ou alugada. Opção pela administração ou locação da coisa comum. Se os condôminos resolverem que a coisa deve ser administrada, por maioria escolherão também o administrador, que poderá ser estranho ao condomínio. Deliberarão também, se o desejarem, a respeito do regime de administração, remuneração do administrador, prestação de contas, etc., resolvendo alugá-la, preferir-se-á, em condições iguais, o condômino ao que não o é. Artigo 1323. Deixa eu ler esse artigo para vocês. Artigo 1323. Deliberando a maioria sobre a administração da coisa comum, escolherá o administrador, que poderá ser estranho ao condomínio, resolvendo alugá-la, preferir-se-á, em condições iguais, o condômino ao que não é. O que isso quer dizer? Isso acontece muito para condomínio quando tem muitas pessoas, muitos condôminos envolvidos no mesmo bem imóvel. Muitas das vezes são investidores, são pessoas que compram esse tipo de imóvel. Então, vai ser igual como se fosse um condomínio edilício. Nós vamos começar a falar na próxima aula. No condomínio edilício tem a convenção condominial, tem as sessões extraordinárias, as sessões ordinárias, tem uma documentação, tem uma convenção. No condomínio, nesse tipo de condomínio, no condomínio geral, se for caso que as pessoas prefiram que tenham um administrador profissional, eles podem contratar um administrador profissional ou até mesmo uma empresa administradora, as mesmas empresas que administram os grandes condomínios, tá? Ou também até mesmo um próprio condômino, ele pode administrar esse condomínio. Eles vão formular uma convenção condominial e também vai haver a prestação de contas, tal como se fosse o condomínio edilício, ok? A mesma coisa. Proclama o artigo 1324 do Código Civil que o condômino que administrar sem oposição dos outros presume-se representante comum. Os poderes que lhe são conferidos são os de simples administração. Não pode praticar atos que exijam poderes especiais, tal como alienar a coisa, receber citações, etc. Poderá, entretanto, alienar bens que ordinariamente se destinaram à venda, como frutos ou produtos de propriedade agrícola. Tá? Se um dos condôminos ficou lá administrando o bem imóvel, vamos usar esse exemplo aí do artigo 1324, do vender as coisas ordinariamente. Uma fazenda, nós compramos uma fazenda, eu estou lá administrando a fazenda, eu já tenho autorização automaticamente de vocês para poder colher os frutos, tá? Se a gente produz laranja, pera, banana, enfim, eu vou fazer a venda, não vou precisar da autorização de vocês, logicamente vai ter a prestação de contas, e isso tudo será dividido, tá? Por isso que a responsabilidade é minha, eu seria o administrador da nossa fazenda. Se nós arrecadamos R$1 milhão nesse mês, só de vendas de bens
ordinários, que seriam os frutos da fazenda, eu vou ter que repassar, vou ter que prestar conta para os senhores. Tá ok? Agora, para finalizar, opção pela venda da coisa comum. Para que ocorra a venda, basta a vontade de um só condômino. Só não será vendida se todos concordarem que se não venda. Artigos 1320 e 1322. Neste caso, a maioria deliberará sobre a administração ou locação da coisa comum. A maioria será calculada não pelo número, senão pelo valor dos quinhões, e as deliberações só terão validade quando tomadas por maioria absoluta. Artigo 1325, parágrafo 1º. Isto é, por votos que representem mais da metade do valor total. Não sendo possível alcançar maioria absoluta, decidirá o juiz, a requerimento de qualquer condômino, ouvido os outros. Artigo 1325, parágrafo 2º. Havendo dúvida quanto ao valor do quinhão, será este avaliado judicialmente. Deixa eu ler esses artigos para vocês. Não vou nem repetir os artigos, é exatamente isso que está escrito aqui. Tá? A opção pela venda da coisa comum. Os condôminos eles vão deliberar, tá? A maioria vai decidir do que vai ser vendido ou não. Tá? A gente não está falando aqui da quarta parte de cada um, tá, gente? A gente está falando de coisa comum. Vamos voltar lá para o exemplo lá das laranjas, das bananas. Nós vamos nos reunir e vamos decidir o que vai ser vendido, o que vai ser comercializado. E se não tiver entendimento, a maioria vai decidir, tá? Não de acordo com o número de cabeças, mas sim pelo seu quinhão. Se eu tenho 1% desse condomínio, eu vou ser esmagado pelo outro condômino que tem 50% do quinhão. Tá? Então a força dele e mais o Flaviano, 51%, nós vamos decidir pelo todo, se tiver mais 10, 20, 300 pessoas. Tá? E se não tiver consenso, logicamente vai parar como sempre no judiciário. Aí o juiz vai decidir. Tá? Agora eu vou abrir para perguntas, quem tiver dúvida, quem tiver lamentos, quem tiver dúvida em relação às avaliações, ao conteúdo. Não sei se para quem chegou depois, eu não trouxe o slide, eu vou disponibilizar no Sigu e no grupo para vocês, que é o resumo dessa matéria toda de condomínio geral e mais o caso concreto dessa semana. Depois eu vou disponibilizar também o meu e-mail, um novo e-mail, para poder recepcionar os trabalhos dos senhores, tá? E quem tiver com alguma dúvida, vamos perguntar, tá, gente? Me dá um exemplo de um caso concreto. Então, depende daquilo que eu falei lá no documento. Se for uma benfeitoria necessária e útil relacionada ao imóvel, ele vai ter que suportar sim essa dívida. Agora, se esse condômino ele fez uma piscina, ele fez uma churrasqueira lá no bem imóvel dos condôminos, de todo mundo que é proprietário desse imóvel, esse condômino que gastou para poder fazer essa benfeitoria, ele vai ter que suportar isso sozinho. Até porque ele precisaria da autorização dos outros condôminos. Agora, quando for uma benfeitoria necessária ou uma benfeitoria útil, tipo assim, caiu parte da laje porque teve uma
uma chuva muito forte, está entrando água dentro do imóvel. Ele não precisa da autorização de ninguém. Tá? Ele não precisa comunicar ninguém, ele não precisa fazer nada. Ele pode pagar emergencialmente ali o reparo do imóvel, para não, até porque para não perder o imóvel, e depois ele cobra aos demais condôminos. Ok? Quem está falando? Alexandre. Mais alguma dúvida da galera aí? Entendeu bem? Mas quando eu fico preocupado quando as pessoas não perguntem. Ah, é? É verdade. Pois é. Se eu tivesse transmitindo essa aula de casa, nós iríamos ter problema, que eu ia ficar na mesma situação que vocês. Tá ótimo. Tu assistiu 5 também, né? Pô, legal, legal. Então, para quem não assistiu a aula do Civil 5 ou Civil 6, repetindo, essas aulas serão gravadas, tá? Eu estou gravando as aulas. Eu autorizo os alunos gravarem também pelo que esse programa do Team Link, ele possibilita a gravação das aulas, só que eu gravo de outra forma, que eu não estou conseguindo gravar pelo Team Link. Tentei diversas formas e não consigo. Ele não armazena no meu HD. Então estou usando o tal do, deixa eu ver aqui, Adobe Catcher. Então, eu estou gravando as aulas e posteriormente vocês terão acesso a essas aulas, tá, gente? Vocês terão acesso a essas aulas. Eu colocarei no YouTube. Eu estou fazendo um canal lá para poder atender os senhores. E eu vou disponibilizar o link do YouTube nos grupos e lá no Sigu também, tá? Mas eu dou sempre preferência para vocês assistirem as aulas ao vivo. Não deixa para assistir depois. Se ficar com dúvida, vocês não vão conseguir tirar a dúvida ao vivo na hora. Vocês vão ter que entrar em contato comigo, mandar um WhatsApp, me ligar, mandar e-mail, enfim. Eu prefiro sempre que vocês façam as dúvidas aqui no ao vivo, como se fosse realmente numa sala de aula. Ok, gente? Podem abrir os microfones. Eu desejo aos senhores uma excelente noite, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Até a próxima semana. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Vamos respeitar as diretrizes do governo, da OMS, do Ministério da Saúde. E vamos se cuidar, vamos cuidar dos nossos idosos. Ok, galera? Um abraço para vocês, tá? Uma boa noite para todos. Tchau, tchau, boa noite.